Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para falar sobre o sino, como é que se toca o sino durante a missa. Nós temos aí o carrilhão, como é o nome chamado, e ele tem momentos para tocar durante a missa e tem muita gente que não sabe, eu já vi muito coroinha tocando na hora errada, tocando da forma inadequada, por isso eu resolvi fazer esse vídeo para orientar coroinhas e para aqueles que querem saber também como é que toca o sino durante a missa. Mas antes de falar desse tema, convido você que está passando pelo meu canal e ainda não se inscreveu, a se inscrever. Também, se você quiser apertar um sininho que tem embaixo, você vai receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo aqui neste canal. Bom, vamos lá então com o tema do sino durante a missa. Primeira coisa, eu queria comentar sobre a origem do sino. Vale lembrar que tocar o sino durante a missa é opcional. Não é regra litúrgica, não é obrigatório, mas se for tocar, que se toque da forma correta. Antigamente, quando a missa era em latim, antes do Concílio Vaticano II, ou seja, antes da década de 1960, quando a missa ainda era em latim e que o padre celebrava de costa para a Assembleia, havia muita dispersão. Pelo fato da missa ser em latim, o padre estando de costa para a Assembleia, muita gente não sabia o horário da consagração. Ficava às vezes rezando o terço durante a missa. E para saber o momento mais importante, que é o momento da consagração, havia então uma sineta que era tocada para que as pessoas, primeiramente, num primeiro toque, ajoelhassem e depois, na hora da consagração, da elevação das espécies, aí então as pessoas olhassem para o altar, olhassem para onde estava acontecendo a consagração. Por isso, a razão do sino dentro da missa. Com o evento do Concílio Vaticano II, com a reforma litúrgica, quando a missa passou a ser rezada na língua vernácula, ou seja, cada país rezando a missa no seu idioma, na sua própria língua, não havia mais necessidade de ter sino, porque as pessoas podem agora acompanhar a missa parte por parte e todo mundo sabe a hora que é a hora da consagração. Mas ainda há gente que tem dúvida em como, naquele momento, como proceder. Eu até fiz um vídeo falando disso, que tem gente que na hora da consagração abaixa a cabeça. E não é para abaixar a cabeça na hora da consagração, é para você olhar. E é justamente por isso que existe o sino tocado na hora da consagração, justamente para as pessoas olharem, não ficar de cabeça baixa e olho fechado, mas olhar para onde está sendo elevadas as espécies. É por isso que toca o sino. Então, eu disse antes que não teria mais necessidade do sino, obviamente, mas por outro lado parece que ainda tem, porque tem muita gente que não sabe, mesmo tocando o sino naquela hora, não sabe que é para olhar e acaba baixando a cabeça, fechando os olhos, quando na verdade é para olhar. Mas vamos lá ao tema, então, como e quando tocar o sino durante a missa. Primeira coisa, o sino que se toca durante a missa, ele é chamado de carrilhão. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, que é esse aqui. Ele tem 4 sinos agregados. Existe de 2, existe de 1 apenas. O mais indicado, o mais tradicional é esse aqui, de 4 sinos, chamado de carrilhão. Mas também tem gente que chama de sino ou de sineta, mas o nome correto é carrilhão, justamente quando ele tem 4 sinos agregados. Em que momento se toca esse sino? Bom, primeiro, quem toca o sino é um coroinha.
Então ele vai, na hora da consagração, ele vai se dirigir ou na frente do altar, com outros coroinhas que estão segurando a vela e um acólito, ou mesmo quando ele fica do lado do altar. Às vezes a missa é semanal, é missa simples, então ele vai ficar do lado do padre no altar, não precisa ir lá à frente. Lá na frente só vai em missas dominicais, missas solenes, onde ele se ajoelha e toca. O primeiro momento que se toca o sino é na hora da epíclese. O que é isso? O que significa essa palavra? Essa palavra epíclese, ela é o momento em que o sacerdote faz a invocação do Espírito Santo sobre as oferendas, que varia muito de oração eucarística para oração eucarística. Por exemplo, a oração eucarística 1 é a mais completa e complexa que nós temos. Ela só aparece em solenidades, como na Páscoa, no Natal, também na Epifania é sugerida a oração eucarística 1, ou seja, em grandes solenidades. E por outro lado, nós temos a oração eucarística mais simples, que é a oração eucarística 2, que é a oração eucarística que geralmente se usa em celebrações durante a semana, usa-se também no domingo, mas ela é mais utilizada durante a semana, é a oração eucarística que todo mundo sabe as respostas, não precisa ter folheto, não precisa ter projeção, as pessoas, a grande maioria, já sabe a resposta da oração eucarística 2. Diferentemente da oração eucarística 1, que ela é usada raramente, só nas solenidades, então as pessoas não conhecem as respostas da oração eucarística 1. E a oração eucarística 1, ela tem um diferencial porque ela tem um lugar lá no início em que as pessoas confundem na hora de tocar o sino. Então, o primeiro toque do sino, o coroinha vai fazer assim, que é para as pessoas se ajoelharem. Então, naquela hora em que o padre está no momento da epíclese, ele vai colocar as mãos e vai dizer, dependendo da oração eucarística, tem 4 ou 5 fórmulas, por exemplo, santificai, pois, estas oferendas, mandai vosso Espírito Santo, envieis vosso Espírito Santo, derramai, mandei, são 5, depende da oração eucarística. Então é nessa hora que dá esse primeiro toque e as pessoas ajoelham. Esse sinalzinho é para as pessoas ajoelharem. E às vezes na oração eucarística 1, lá no começo tem essa palavra, mas não é a hora de ajoelhar. Então as pessoas acabam, o coroinha toca errado naquele momento, as pessoas ajoelham e aí fica 10 minutos ajoelhado, um tempo muito longo, às vezes a pessoa tem dor no joelho e tal. Não é o momento de ajoelhar aquilo lá, porque ainda está no começo da oração eucarística. Lembrando que a oração eucarística 1, ela é longa, ela não tem prefácio, agrega-se um prefácio de acordo com a solenidade que está sendo celebrada a ela, diferente da oração eucarística 2, que já tem prefácio próprio. Então, naquele comecinho que tem essa palavra enviar, as pessoas acabam achando que naquela hora que faz esse toque, as pessoas ajoelham, quando o coroinha faz errado. Vai ter um outro momento dentro da oração eucarística que vai dar esse toque. Então, esse primeiro toque que eu disse aqui, só isso aqui, é para as pessoas ajoelharem. Então, quando a Assembleia ouve esse toque, ela se ajoelha. As pessoas que estão na Assembleia se ajoelham. Depois, na hora da consagração, aí vem, então, 2 momentos para tocar o sino, que é na hora em que se eleva as espécies, a hora que o padre eleva a hóstia consagrada, então dá 3 toques. Dessa maneira. 3 toques, com intervalo aí de 3 segundos entre um e o outro. Ergueu a espécie, a hóstia. Inclusive, o presidente da celebração espera esses 3 toques para ele colocar
a hóstia consagrada na patena sobre o corporal. Depois ele eleva o cálice. Na hora que elevou o cálice, novamente o coroinha dá 3 toques no sino. Assim, simplesmente, esses 3 toques. Não precisa ficar chacoalhando o tempo todo. É 3 toques com intervalo entre um e outro de 3 segundos aproximadamente. Na hora em que se eleva a hóstia consagrada, na hora que se eleva o cálice com o vinho consagrado. São nesses 2 momentos que se dá 3 toques no sino com intervalo de 3 segundos entre um e outro. E aquele toquinho para ajoelhar. São só nesses momentos. Vale lembrar também que no período da quaresma não se toca o sino. Então recolha o sino. Já vi muita igreja, muita gente tocando o sino, mesmo na quaresma. Na quaresma silenciam-se os sinos. Avisem os coroinhas que não se tem sino durante a quaresma, nem durante a Semana Santa, sobretudo. Então, nesse período, guarda-se os sinos. Ele vai voltar no tempo comum, no tempo da Páscoa, no tempo do Natal. Alguns podem perguntar, no Advento toca o sino? No Advento, sim. É só na quaresma que não se toca o sino na hora da consagração. Fora isso, o tempo litúrgico se toca o sino. Mas, como eu disse no início, ele é opcional, não é regra litúrgica, ele pode ser abolido tranquilamente, mas a grande maioria toca o sino ainda. E se toca, vamos tocar da maneira correta, conforme está indicado aqui. Então, e toca sempre com a mão direita também, tá? É sempre com a mão direita. É bom pegar sempre bem firme, porque assim, como ele tem, se o coroinha ele pega de qualquer jeito e vai balançando, ele vai ficar fazendo barulho, o sino não pode ficar tocando. Você coloca aqui a mão embaixo para carregar, segura esses badalos dele aqui que tem dentro, que aí ele não faz ruído, você pode chacoalhar, tem um chacoalhando aqui ainda. Mas é bom segurar embaixo esse pininho dele aqui para ele não ficar fazendo barulho. Senão fica arrastando, vai para um lado para o outro fazendo esse barulho com ele, que ele bate, ele é muito sensível, né? Então esse cuidado na hora de orientar os coroinhas, como segurar com a mão direita, segurar firme e não ficar chacoalhando ele fora de hora, só tocar naquele momento. Na hora de guardar, a mesma coisa, guarde com cuidado e com silêncio para ele não ficar batendo, né? Fazendo ruído desnecessário fora do horário. Então são essas orientações que eu queria trazer aqui nesse vídeo de hoje sobre o sino. Ele não é necessário, mas se ele for utilizado, que ele seja utilizado da maneira mais correta. Por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço. Se você quiser também, deixa aí o seu joinha. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.